Por que você acha tão difícil se afastar de pessoas que, para falar a verdade, elas nem deveriam ter entrado na sua vida? Não é verdade? Eu não sei em que situação você se encontra, não sei o que é que está acontecendo, não sei onde que lhe dói, qual a sua dor, mas eu imagino que para você estar aqui nesse vídeo, você quer mudar a sua vida, não é? Você quer algo diferente, porque assim, o conhecido, o de sempre, não está funcionando, né? Não está dando certo, porque se tivesse, você não estaria aqui procurando uma melhora, procurando uma mudança de vida, não é verdade? Às vezes a gente se encontra em situações na vida da gente que a gente acha que está calmo, a gente acha que está tranquilo, é desconfortável, é chato, está incomodando, mas a gente vai empurrando com a barriga, não é? Na esperança de que logo logo passe, logo logo se acaba. Não, não dá para aguentar, deixa assim mesmo, não é? Para não se cansar, para não gastar energia procurando outras soluções, né? Outras alternativas, para não ter que mexer com amizades, com convívios, amizades, convívios, com alianças, com cordões que nos prendem a esse antigo, né? Ou atual, eu, a esse seu atual, a essa sua atual versão, que a palavra certa é essa, versão, a sua atual versão, correntes que lhe prendem a essa sua atual versão. Só que, se essa versão sua e atual, esse modelo de vida ao qual você se encontra agora, nesse atual momento, nesse exato momento. Se tivesse bom, venhamos e convenhamos que você não queria melhorar, né? Você você, às vezes você até nem quer, você nem tomou uma atitude ainda, mas você sente lá dentro do seu coração e aqui que alguma coisa errada está acontecendo, que alguma coisa você precisa fazer para que sua vida melhore. É ou não é verdade? Você lá dentro, bem dentro mesmo assim de você, uma vozinha fala que para você resolver esse problema que está acontecendo na sua vida, para você resolver essa situação, para você realmente virar a chave, não é só um problema, não é só dois. Você precisa virar a chave. Você precisa dar um 360 aí na sua vida, para que as coisas comecem a fluir, para que comecem a melhorar, não é? Como que a gente faz isso? Primeiro passo é mudar o ambiente. Eu já gravei vídeo aqui, tem vídeo aqui no canal, falando sobre o ambiente. Só que lá eu falei assim um pouco superficial, né, normal, mas deu para entender. Só que aí eu me encontrei em uma situação segunda-feira. Esse vídeo vai sair hoje para vocês, hoje é quinta. Segunda-feira eu atendi uma cliente essa que eu estou acompanhando ela desde dezembro, quando ela chegou para mim, triste, cabisbaixa. Ela não se arrumava, não tinha gosto para nada, não tinha alegria na vida. Meia depressiva. Ela chegou para mim, começou a se abrir, começou a conversar e eu comecei a dar uns conselhos para ela em dezembro. Não fui diretamente, não fui clara, né? Porque certos assuntos para certas pessoas, se você falar, eles vão lhe chamar de doido ou então dizer que você está com um demônio. É assim que funciona. Mas eu falei para ela, olha, faz assim, assim, assado e depois você me fala. Aí ela, mas tu acha que eu tenho certeza? Faça e depois você me fala. Quando foi em janeiro, ela já voltou diferente. Já voltou, sabe? Você via, só olhando o rosto dela, você via que ela estava diferente. E assim foi no decorrer dos meses. Estamos agora, eu acredito que no mês 4, né? Que eu estou um pouco perdida, mas é no mês 4 nós estamos. Janeiro, fevereiro, março, em abril. Estamos em abril. E a pessoa já está quase que irreconhecível, sabe? As coisas que estão acontecendo na vida dela, as oportunidades, ela já conseguiu uma promoção no trabalho dela, subiu de cargo dela, ela encontrou uma pessoa, um amigo, que abriu as portas para ela. Realmente essa pessoa veio para ajudar ela e tirar ela do sufoco que ela estava. Ela mudou de cidade, na verdade, ela mudou de casa, mudou de cidade, saiu dessa cidade aqui que eu tô morando, que aqui é triste, foi para um lugar melhor, entendeu? Então, assim, coisas estão acontecendo na vida dela. Só que aí eu me deparei, conversando com ela aqui na segunda-feira, que foi quando ela veio,
Ela foi falando pra mim que depois que ela começou a conversar comigo, as coisas mudaram, a vida dela mudou, isso, aquilo, outro. Aí ela foi falar de trabalho, e aí eu fui e falei pra ela, trabalho é uma coisa complicada, porque nem sempre você consegue mudar o ambiente. Eu falando pra ela, né? O que você tem que fazer é o seguinte, é procurar mudar para você o ambiente, já que não depende de você, então você muda para você o ambiente, dê umas dicas para ela e principalmente colocar tempo. E aí ela falou para mim, mas Luana, é um ambiente que eu não posso mudar, eu não tenho como mexer, não está nas minhas mãos, eu tenho que esperar porque é o meu trabalho, né? Aí começou a contar algumas coisas e tal. Eu digo, pronto, eu comecei a conversar com ela e aí me chamou a atenção. Eu lembrei, eu digo, eu fiz um vídeo, coloquei um vídeo no canal falando sobre ambiente. Mas, e quando você não consegue mudar o ambiente? O que é que faz quando aquele ambiente você não consegue mexer com ele agora? Por enquanto, é o que você tem que se virar, tem que usar aquilo que você tem. A gente tem que dançar conforme a música, não é? Quem não tem um cão, caça com o gato, não é verdade? Então, gente, tendo essa mesma linha de raciocínio aqui que eu estava falando com ela, eu queria falar para vocês. Primeiro, eu quero dividir esse vídeo aqui em dois módulos. Tenham paciência, tá? Vale muito a pena assistir até o final. Vou dividir em dois módulos. O primeiro módulo eu vou falar de quem está no ambiente e tem condições de mudar ou ambiente que você pode mudar. Para o segundo módulo eu falo o ambiente que você não pode mudar, o que você faz para melhorar e como você prosperar e você evoluir num ambiente tóxico que você não pode mexer por enquanto, tá certo? Então, primeiro, como é que você quer mudar a sua vida? Como é que você quer dar aquele seu salto quântico? Como você quer, sabe, começar a manifestar as coisas na sua vida? Como você quer realmente acreditar que você é capaz? Você tem que acreditar que você é capaz. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Entendeu? Por exemplo, eu estou aqui dando a cara a tapa aqui nesse canal, entendeu? Tô uma luta, né? Porque é assim mesmo, se desdobrando em várias coisas, fazendo várias coisas, mas estou aqui firme e forte. Passei 3 dias sem subir vídeo aqui, mas porque estava muito corrida, aconteceram algumas coisas em referente ao trabalho, eu não tive condições. Mas agora já estou me preparando para não deixar faltar. Mas, ou seja, dedicação. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito em mim. Primeiramente, eu acredito em mim, aí depois eu faço o quê? Eu atraio pessoas que também acreditam em mim. Eu atraio pessoas para mim que confiam no meu trabalho, que confiam que eu posso ajudar elas, que confiam que eu posso, de certa forma, guiar elas, sabe? Influenciar elas para elas saírem da zona de conforto e procurar uma melhora para a vida delas. Se eu não confio em mim, como é que eu posso ajudar outras pessoas? Não tem como, entendeu? Então, o primeiro ponto, você tem que confiar em você. Ponto. Tudo bem. Aí você fala, Luna, mas eu confio em mim, eu sei que eu sou capaz de tudo. Tudo bem, mas aí, vamos lá para a questão do ambiente. Você confia em você tá ali, né? Digamos que você tá com a sua mentalidade ali firme, forte ali no que você quer, mas você tá num ambiente totalmente tóxico. Naquele ambiente que fica ali puxando para baixo. Você se sente como se você estivesse morrendo afogado. Você nada, quando você coloca a cabeça assim para fora, aí vai, lhe puxa outra vez. Aí você nada, gasta uma energia terrível. Nada, quando você coloca a cabeça para fora, lhe puxa outra vez. Eu falo isso, gente, porque eu me sentia e ainda estou me sentindo em alguns aspectos, algumas áreas da minha vida que eu estou mudando. Mas por enquanto, como eu falei, são ambientes que não podem ser mudados. O que a gente pode mudar, a gente muda. O que não pode, a gente coloca tempo, não é? E aí eu me sentia muito assim. Quando eu comecei a estudar e comecei a enxergar o que estava acontecendo de errado e o que, que eu poderia fazer, as coisas simplesmente deram um salto. Porque muito do que acontece na vida da gente, muito do que acontece aqui dentro da cabecinha da gente, é o ambiente. Por exemplo, você quer arrumar um trabalho, eu acho que eu dei esse exemplo no vídeo passado, você quer, você sonha ali, você está mentalizando arrumar aquele trabalho que você ganha 3, 4, 5 mil por mês. Aí você está naquele ambiente, você está estudando, você está se dedicando, mas sempre aí tem alguma pessoa, se você mora com alguém, piorou. Porque aí tem aquela pessoa que ela não acredita em você. Primeiro, aquela pessoa não acredita em você. Segundo, aquela pessoa morre de inveja de você. Terceiro, aquela pessoa não quer nem sonhar em ver você prosperar na vida. É melhor dar na cara dela do que falar, do que ela pelo menos imaginar que você tem alguma possibilidade de prosperar. Não é? Aí a pessoa começa a fazer o quê? Pra que tá estudando? Minha perca de tempo. Só perca de tempo. Gastando internet, gastando dinheiro. Aí, isso aí é sem futuro. Já falaram na minha cara que eu ia dar porque não presta. Que eu ia me encher de filho.
sabe? Que eu ia ficar a minha vida toda com a barriga encostada no fogão, cozinhando para marido. Já falaram, chegaram a falar isso na minha cara. E era pessoas de dentro da minha casa, pessoas que eu fui criada junto com elas. Foi pessoas que me criaram, sabe? Que falou isso para mim. Ou seja, essas pessoas não estavam nem aí para mim, entendeu? Foram pessoas que me criaram, foram pessoas que estavam ali praticamente a minha vida toda, né? Teoricamente, porque faz uns 5 anos, 6 anos que eu me afastei, cortei vínculo. Eu rompi com essas pessoas para eu poder melhorar, para eu poder ascender, para eu poder evoluir. Eu tive que me afastar dessas pessoas. São pessoas de sangue, são sangue. Eu tive que largar mão, gente. Por isso que eu falo para vocês, eu sei do que eu estou falando. Tudo isso que eu estou falando para vocês, e pior, eu já passei. Então, o que foi que aconteceu? Mudei o ambiente, e quando eu mudei o ambiente, as coisas começaram a acontecer. Aí você se encontra nesse ambiente aí, que as pessoas não acreditam em você, não querem nem sonhar em ver você prosperar, e você fica aí no meio dessas pessoas. Como você vai melhorar? Como você vai prosperar? Como você vai evoluir? Como? Não tem como, tem que mudar o ambiente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela é viciada em entorpecentes, quando ela quer se tratar, quando ela quer largar aquele vício, o que é que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela ou a família, pegar aquela pessoa, colocar numa clínica de reabilitação, distante de todo aquele ambiente, distante de tudo aquilo que era a verdade para aquela pessoa, distante daquelas amizades, distante daqueles parentes, que muitas das vezes parentes também levam você a fazer desgraça na sua vida, entendeu? Distante daquele ambiente mesmo, tipo daqueles lugares que eram familiar, que quando ele sentava ali ele ia usar uma coisinha, quando ele passava ali da vontade dele, lembrava de usar uma coisinha, entendeu? Ele sai até de perto de parentes, esses parentes podem até querer, família pode até querer o bem, mas ele tem que sair daquele ambiente para ele poder melhorar, para ele poder evoluir, para ele poder largar aquele vício. Então ele pega aquela pessoa, coloca numa clínica onde tem o quê? O que é que ele encontra quando ele chega naquela clínica? Mais pessoas que estão ali com o mesmo objetivo que ele ou que ela, não importa. Que é o quê? Largar os entorpecentes, deixar de ser uma pessoa viciada, parar de ser uma pessoa que só dá perreio, só dá dor de cabeça às outras pessoas, parar de estar destruindo tudo que toca, o que pega quer vender para pegar o dinheiro, para comprar ali aquela substância, e tudo aquilo que acontece, que vocês sabem o que acontece, todo mundo sabe o que acontece, infelizmente, mas acontece. Então, quando essa pessoa ela é tirada desse ambiente aqui, colocada lá naquele outro ambiente, onde tem outras pessoas com o mesmo objetivo que ela ou que ele, aí ele já encontra um pouco mais como é que eu posso falar? De estímulo, entendeu? Tipo, eu não estou só nessa trajetória, tem outras pessoas aqui também que estão com o mesmo objetivo que eu, e uma mão lava a outra, entendeu? E é assim que a gente segue. Eu estou aqui agora porque eu quero passar para vocês o que eu estou aprendendo e o que eu estou fazendo na minha vida, o que está acontecendo na minha vida. Eu quero passar para vocês. Eu não tenho como chegar aqui e falar para vocês que tudo vai ser um conto de fadas, que vai ser muito bonito, muito lindo, que você continue aí porque vai dar muito certo, tá? É só ter fé, é só ter paciência, é só pedir a Deus. Não. Se eu falar isso, eu vou estar sendo, sabe? Eu não vou nem falar. Eu vou estar sendo hipócrita e até demais. Sabe, vou estar sendo o pior dos seres humanos, porque eu sei o caminho e eu estou aqui. Era para ajudar outras pessoas e eu não estou fazendo isso. Eu estou simplesmente só, sabe, enrolando, enrolando, enrolando e deixando levar. Entendeu? Então, para você mudar a sua vida, você tem que mudar o seu ambiente. Você tem que parar de andar com aquelas pessoas. Não importa se você acha que vai ser egoísta, se você acha que está sendo egoísta, se você acha que você está sendo mal agradecido, porque ainda tem isso. Muitas das vezes você não quer se afastar de pessoas, você sabe que você precisa, mas você não quer. Você sabe que para você evoluir, para você crescer, para você, sabe, prosperar, você vai ter que se afastar daquelas pessoas, daquele ambiente, não é? Só que aí você não quer. Lá no fundo você precisa, mas você não quer porque você não quer, porque você diz, poxa, a pessoa me ajudou tanto, né? Ajudou. Fulano ali tá comigo desde que era criança, a gente se conhece desde a infância, sabe? Ou a fulana ali me dava tantos conselhos, ou assim, assim, assado. E aí você não quer. Você não quer se afastar daquele ambiente porque você acha que se você se afastar, se você deixar de ter contato com aquelas pessoas, você está sendo egoísta, você está sendo mal agradecido, você está sendo prepotente, você está sendo arrogante. Se você de repente falar ali a pessoa, fulano, vamos ali comigo? E aí tu, não, fulano, não vou não. Eu tenho outras coisas, eu tenho que estudar, ele está sendo arrogante.
não é? Está sendo mal educado, e não é assim, gente. E se na sua cabeça você pensa dessa forma, você pensa que se você se afastar, você está sendo egoísta, então seja egoísta. Se você acha que você se afastar daquelas pessoas, você vai estar sendo mal agradecido, então seja mal agradecido. Não importa. Tá tudo bem. O importante é você conseguir alcançar o seu objetivo. Tá certo? E qual é o seu objetivo? Qual? Prosperar, não é? Evoluir. Evoluir, principalmente isso aqui, ó. Porque quando a gente começa a ter os conhecimentos desse grande e vasto universo, a gente fica besta com as coisas que acontecem e fica revoltado porque a gente está vivendo vidas, sabe? A gente está atraindo uma situação, vida pra gente, sabe? Uma vida que a gente não quer, e quando a gente toma consciência de que a vida que você está vivendo agora foi você quem atraiu para você. Aí, desculpa da palavra, mas você fica puto da vida. De raiva. Por quê? Eu fico até hoje, quando eu lembro de algumas coisas, é porque eu estou trabalhando, não tenho mais esses tipos de rancor, de raiva, não. Porque o negócio é progredir, é prosperar. Mas você fica bem chateado. Por quê? Porque você diz, poxa, todo esse conhecimento eu não tinha, eu sofri tanto por não ter conhecimento, eu sofri tanto por não saber, por não ter a sabedoria dos antigos, dos filósofos, das pessoas que vieram aqui para esse plano, que vieram aqui para esse universo, para nos ensinar, e por falta de conhecimento, ou por falta de interesse, ou por falta de seja lá de que for, de recursos, não importa, por falta, a gente acabou sofrendo. Entendeu, gente? Então tem que mudar o ambiente, não tem como você permanecer no mesmo ambiente. E não se culpe por isso, porque eu me afastei, eu tive que me afastar do meu próprio sangue, quando eu vi que para eu prosperar, para eu crescer, para eu evoluir nessa vida, para eu conseguir a vida que eu queria, sabe? A vida que eu queria, que, sabe, é de paz, de tranquilidade, de prosperidade, de abundância, de fartura, coisas novas, novas oportunidades vindo para mim, eu não me via com essas oportunidades quando eu estava perto daquelas pessoas, porque eram pessoas que sempre me colocavam para baixo, eram pessoas que estavam ali só para me humilhar, ou para me menosprezar, ou para me fazer raiva. Para vocês terem uma ideia, meu próprio sangue, não vou falar o grau do parentesco, mas meu próprio sangue, quando via que porventura da vida eu estava feliz, eu estava sorrindo dentro da minha casa, como era parede com parede, ouvia, né, que eu estava feliz, que eu estava brincando, saía da casa dela, ia para minha porta e procurava arrumar confusão comigo, ia brigar por causa de água, ia brigar por causa de lixo, ia brigar por causa de planta, ia brigar por causa de roupa, por causa de qualquer coisa, arrumava um motivo grotesco, um motivo idiota, um motivo imbecil, sabe? Na hora, estúpido, só para me ver aperreada, só para me ver estressada, só para me ver mal. E aí, quando eu estava mal, quando a pessoa ali via que eu estava mal, a pessoa saía, ia para casa dela, ficava lá sorrindo. Aí o humor daquela pessoa que há uns 5 minutos atrás estava terrível, depois que ela foi lá, que ela me infernizou, ela voltou, ela ficou alegre, ela ficou feliz. Já aconteceu com você isso? Porque comigo acontecia. Sabe, gente, é muito sério. Era pessoa que você olha assim, tipo, não, machucava. Hoje em dia não me importa mais, mas machucava. Porque eu olhava, era a pessoa que tinha que me dar amor, que tinha que me dar carinho. Era a pessoa que tinha que querer o meu sucesso, que tinha que querer a minha evolução. Sabe, era para ser o natural, mas não era, e eu tive que me afastar. Eu não tenho, olha, eu bloqueei no Zap, eu bloqueei nas redes sociais. Todas as redes sociais eu bloqueei. Eu até excluí minha outra rede social lá, o Face, excluí, para não ficarem me chamando, para não ficarem vindo atrás de mim. Eu rompi. Faz mais de 5 anos que eu não tenho contato. Eu não sei nem de que cor eles estão. Eu não sei nem por onde andam. Eu não sei nem aonde buraco eles estão morando. Eu não sei, nem quero saber. Por quê? Porque depois que me afastei, a minha vida melhorou. Foi melhorando e continuou melhorando. As coisas estão vindo, o conhecimento está vindo para mim. Entendeu? Então, eu tô prosperando, eu tô evoluindo, mas longe dessas pessoas. Se eu ficasse lá perto, eu tenho certeza que eu não estaria aqui agora falando com vocês. Absoluta, olha, é certeza absoluta. Se eu tivesse continuado lá, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Não estaria. Então tem que mudar o ambiente. Não tem como, tem que se afastar. Tem que se afastar dessas pessoas.
tem que se afastar desse ambiente, nem que você tenha que mudar, nem que você tenha que fazer uma mudança mesmo, arrumar uma casa em outro lugar, em outro bairro, em outra cidade, se for possível, em outro estado. Se for o caso, faça, se esforce e faça, porque não tem preço a nossa evolução, a nossa tranquilidade, a nossa, sabe, evolução não tem preço. Nós não podemos dar esse direito a ninguém, nós não podemos dar essa autonomia a outras pessoas, de poder ditar o que vai acontecer na nossa vida, de poder ditar aquilo que a gente pensa, de poder ditar o que a gente pode ou não pode fazer, entendeu? Então, e muito menos nos colocar para baixo. Quando vê que a gente está ali, sabe, com aquela vibração alta, a pessoa vem lá totalmente tóxica, totalmente com uma vibração baixíssima. Aí acontece o quê? O que acontece quando você está no mesmo ambiente, uma pessoa com vibração baixa e outra com vibração alta? A que está com a vibração alta, ela vai ter que emprestar, mesmo sem querer, a energia para aquela pessoa, para aquele ambiente, para poder compensar. Não pode estar uma mais alta e outra mais baixa, tem que compensar, tem que ficar igual. Entendeu? Tem que ficar igual. Então, a pessoa que estava com uma energia elevada, ela vai ter que baixar a energia dela ao mesmo nível da outra aqui para poder compensar ali a diferença. E é isso que acontece quando nós estamos em ambientes tóxicos, em ambientes pesados, em ambientes, sabe, de baixa vibração. A gente acaba também sendo afetado. Ninguém vem me dizer que não é afetado sim, não tem como você não ser, tá? Isso é para quem pode mudar o ambiente. Se você pode, faça. Tem ambientes que você pode mudar, como por exemplo casa, não é? Rua onde você mora, seja lá essas coisas assim que você pode mudar, pessoas que você convive, parentes, essas coisas você pode mudar sim o ambiente. Se você se esforçar, se você puxar da sua mente aí, você vai achar uma solução para você mudar esse seu ambiente, para você se afastar dessas pessoas. Mas agora vamos para o módulo 2 desse vídeo, que é: e quando eu não posso mudar o meu ambiente? Entendeu? Aí você pode estar me perguntando agora assim, Luana, eu entendi tudo que você falou. Mas e quando eu não posso mudar o meu ambiente? Porque de repente você não pode pagar um aluguel, você mora ali com seus pais e você tem que ficar ali naquele ambiente porque você não tem por enquanto como pagar uma casa para você sozinho, né? De repente você está no trabalho, no ambiente tóxico, de repente é o seu trabalho, que na grande maioria das vezes acontece isso. E aí você não pode simplesmente largar o trabalho, né? Você não pode largar o trabalho e ir embora. Então você é obrigado a conviver, pelo menos por enquanto, naquele ambiente. Então o que é que se faz? Eu compreendo, eu entendo bastante, realmente. Eu me encontro numa situação dessa atualmente. Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho atendendo pessoas, e aí a cada situação que acontece é um ambiente totalmente insalubre. É totalmente insalubre. Juro pra vocês, se não fosse tão ruim, eu não tava querendo sair. Porque eu tô nessa transição de carreira, e eu tenho fé que logo, logo eu vou conseguir sair aqui dessa situação, de estar atendendo essas pessoas, e vou estar trabalhando em outra coisa totalmente diferente. Mas até lá, o que é que se faz? Vou falar para vocês agora, não vou falar um exemplo do que vocês podem fazer, não, eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo, que é o quê? Primeiro ponto, você está naquele ambiente, não importa qual seja o ambiente de trabalho, olhe, para você dizer que você não pode mudar, tem que ser um ambiente, tipo, tem que ser um trabalho, tem que ser alguma coisa assim, tipo, você mora com alguém, você não tem condição de sair ali agora porque depende de dinheiro, porque você não vem me dizer que você não consegue mudar um ambiente porque você não consegue desfazer de uma amizade, entendeu? Você não consegue ali se afastar de certas pessoas, isso aí não, isso aí é porque você quer continuar aí do jeito que você tá, não é? Porque um ambiente desse aí você consegue se mudar, consegue, se esforce, você vai ter que mudar se quiser evoluir, se não, se você não quiser mudar esses ambientes, pode ficar conformado que você vai continuar no mesmo lugar que está, no mesmo jeito que está. Não vai evoluir, não vai crescer, tá? Mas, digamos que seja um ambiente ali que você não consegue mudar, você não consegue mexer por enquanto, você tem que ir. O que é que eu estou fazendo porque eu também me encontro nessa situação? Primeiro ponto, ambiente de trabalho, né? Vou dar esse exemplo, mas você vê aí qual é a sua dificuldade e qual é a sua necessidade. Serve para qualquer tipo de situação, tá? O primeiro ponto que eu fiz foi o quê? Gente, não tem muito o que se fazer num ambiente tóxico para você não ser atingido, para você não ser contaminado, tá? O que é que você pode fazer? Você pode se blindar. Como você pode se blindar? No meu caso, eu fiz o seguinte. Primeira coisa que eu fiz foi estipular um tempo. Coloque tempo. Tempo. Olhem, vamos trabalhar com tempo. Tem pessoas por aí falando que
Não vamos colocar tempo para evolução. Não vamos colocar tempo para prosperidade. Não vamos colocar tempo para isso e aquilo outro. Algumas situações, realmente, em algumas situações você tem que ter paciência. Colocar tempo não vai resolver muita coisa, não. Mas, no meu ver, baseado em coisas que eu fiz na minha vida, gente, 80% das coisas que nós queremos, 80% das nossas metas, dos nossos planos, a gente tem que colocar um tempo. Quando a gente coloca um tempo, a gente se empenha. Quando a gente coloca um tempo, a gente está determinando para o universo que a gente precisa daquilo ali, sabe, para ontem. Então, assim, se você está na sua cabeça que você tem um tempo para fazer aquilo, você tem um tempo, o tempo está acabando, está chegando perto, você se esforça mais para conseguir atingir aquele objetivo, tá? Então, você está num ambiente, um trabalho, sabe, horrível, um trabalho horroroso, onde tem colegas de trabalho, sabe, tristes ali, tóxicos demais, aquelas pessoas que não querem, não se conversam nem sequer para trabalhar, nem sequer para fazer suas próprias funções lá dentro. Às vezes não é nem os colegas de trabalho, às vezes é o seu chefe, que é um filho da mãe, não é? É o filho da mãe ali, o seu chefe ali é o encarregado, ou todas aquelas pessoas que cuidam ali daquela logística daquela empresa, não depende de você. É um ambiente que, tipo, você não pode fazer nada. Você vai ter que conviver, não é? Porque por enquanto você está precisando e vai ter que se blindar de alguma forma. O que é que você faz primeiro? Você coloca o tempo, né? Que eu falei, coloca, estipula um tempo para você ficar ali naquele ambiente. Por exemplo, eu só vou me aguentar aqui até um ano. Só um ano. Um ano, dentro desse um ano eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou procurar, puxar da minha mente o que é que eu posso fazer para poder sair daqui em um ano ou menos, o mais rápido possível. Você tem que estipular um tempo. Porque quando você coloca tempo, você chega naquele ambiente, acontece alguma coisa, você fala, não, mas está acabando. Respira, respira, absorve o melhor disso aqui, o aprendizado, e tudo nessa vida tem aprendizado. Você pode sim puxar um aprendizado de alguma situação, por mais difícil que ela seja, tem um aprendizado. Só é você passar a olhar o lado bom. E tudo tem o lado bom e o lado ruim. Tudo. Tudo tem as duas faces, tá? Tudo tem os dois polos. Não existe o claro sem o escuro. Não existe o dia sem a noite. Não existe cima sem baixo. Entendeu? Então, tudo tem o seu oposto. Eu já falei. Desculpa pelo barulho, tá? Tudo tem o seu oposto. Não existe só um. Entendeu? Não existe só o claro, não existe só o escuro, não existe só o cima, não existe. Tudo tem o seu oposto. Então, se está acontecendo alguma coisa ruim com você ali agora, isso depende da perspectiva. Você passa a olhar o lado bom, procura o lado bom. Aí você fala, Luana, mas não tem um lado bom, não existe lado bom. Existe, você que não está vendo. Existe você que não está prestando atenção. Você está mais focado no lado ruim. Você está mais focado no que de ruim está acontecendo. E não está nem aí para ver se tem alguma coisa boa acontecendo, não é? Comece a observar que você vai me dar razão. Comece a se observar de fora. Quem está de fora vê melhor. Você já ouviu falar nessa expressão, ou é um ditado, não sei dizer, que quem está de fora vê melhor, quem vê de fora vê melhor? Pronto. É isso que a gente tem que fazer. Eu venho fazendo muito isso comigo e tem funcionado bastante, tá? Então, você estipula um tempo ali para sair daquele ambiente, você começa a se dedicar, tá? Para poder alcançar aquele seu objetivo, fazer alguma coisa ali para que você consiga sair daquele ambiente ali o mais rápido possível, ou no máximo dentro daquele prazo que você estipulou, tá certo? Nesse meio de tempo, o que acontecer, já que você tem um tempo para sair dali, você procura tirar de aprendizado o que acontecer, respira, tira alguma coisa boa, porque você tem que evoluir, você tem que estar em constante evolução, então você tem que evoluir. Você tem que tirar aquilo dali uma coisa boa, o que é que eu posso tirar disso aqui de bom? Um dia desse, uma cliente me chamou para fazer um serviço, eu já tinha tido um leve desentendimento com ela por conta de valor, porque ela queria colocar preço no meu trabalho. E aí ela me chamou, e aí eu cheguei, assustei, sabe? E eu fui atender. Quando cheguei na casa dela, o trabalho, gente, o trabalho durou umas 4 horas e meia, 5 horas. Um trabalho que era para ser feito em 2 horas, para vocês terem uma ideia de como um ambiente tóxico, ele lhe desorienta todinho, ele lhe deixa você toda desnorteada, tá? Mas eu fui. Nas primeiras meia hora, nos primeiros 30 minutos foi até de boa. Dos 30 minutos em diante foi só me humilhando. Foi só me humilhando. Olha, para vocês terem uma ideia, entrou, sabe daqueles tons de deboche, daqueles tons de piada? Sabe quando alguém quer falar alguma coisa para você, mas não tem coragem de falar na tua cara, aí fica alfinetando?
nesse estágio, foi nesse estágio que tava, chegou a esse ponto. Para vocês terem uma ideia, entrou no meio meu marido, meus filhos, até a minha cachorra entrou no meio das humilhações, sabe? Demorei uns 4 dias para poder me recuperar da energia daquele ambiente. Mas aí, eu lá, escutem bem, presta atenção. Enquanto eu estava lá fazendo serviço e ela me humilhando, sabe? Ela falando, ela vomitando bastante o que ela queria falar, o que ela queria vomitar, eu estava muitas das vezes calada e aí eu ficava só pensando na minha cabeça. Eu digo, aproveita, aproveita, aproveite bastante, pise mesmo, porque tá acabando. Daqui a pouquinho você não vai ter Luaninha aqui para você pisar, não. Daqui a pouquinho você não vai ter eu aqui para você estar fazendo de tapete para limpar seus pés, não. Você não vai estar vomitando em cima de mim, não. Então aproveite. Aproveite, porque tá acabando. E eu ficava assim o tempo todo, tá acabando, tá acabando. Cada coisa que ela falava, eu digo, tá acabando. E eu tenho plena convicção que foi eu que me coloquei aqui. Não foi a vida, ó, os espíritos, não sei o que mais lá, que fez isso, isso é coisa do demônio, né, não sei o que. Não, não. Tenha a convicção que tudo que você tem na sua vida foi você que atraiu. Todas as situações foi você que atraiu. Procure um meio, procure onde você está errando para consertar, mas foi você que atraiu. Do mesmo jeito que eu atraí essa situação. E aí eu tenho plena convicção, eu digo, não, mas eu tô aqui, eu sei, que foi eu que atraí isso aqui para mim. Foi eu que me sujeitei. Eu me sujeitei a essa situação, mas tudo bem, tá acabando. Aproveite, aproveite muito, aproveite bem muito. E desse jeito eu fiquei, entendeu? Não me atingiu, atingiu sim, porque a energia, né, a energia, o corpo ali, ele sente, mas na questão de ficar, poxa, o que isso acontece comigo? Ah, só acontece comigo, eu odeio meu trabalho, isso, aquilo, outro. Não, fiquei não, juro pra vocês. Só fiquei com isso na minha cabeça, que tá acabando. Por isso, a importância de você estipular um tempo, não é? Um tempo. Porque se eu não tivesse uma noção de tempo, eu tinha me ferrado todinha lá naquela situação. Eu tinha voltado para casa em depressão por uma situação daquela que eu passei. Entendeu? Mas eu não fiquei por quê? Porque eu sei que tem um tempo, eu sei que logo, logo tá chegando. Logo, logo tá chegando, logo, logo tá chegando que eu visualizei, logo, logo tá chegando que eu mentalizei, logo, logo. É aquela certeza que você tem, igual você compra coisa no Mercado Livre, que tá chegando. Entendeu? Daqui a pouquinho chega. E assim você faz e vai, e vai, e vai levando, vá tirando alguma coisa boa daquela situação, tá? A coisa boa que eu tirei dessa situação que eu acabei de contar para vocês foi o quê? Eu vou poder contar isso para as pessoas. Eu vou poder, um pouquinho mais para frente, eu conto esses relatos para as pessoas saberem que eu passei por muitas coisas que elas estão passando, entendeu? Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar para você algumas frases bonitas, algumas frases prontas, sendo que eu não passei nada disso na minha vida, eu nunca passei, não sei nem o que é, não sei nem o que eu tô falando. Para você vender um produto, você tem que saber do que você está falando, você tem que saber o que você está vendendo, né? Para você vender um produto, você tem que saber o que você está vendendo, não é? Por exemplo, você chegar a uma loja, um exemplo de suplemento, você vai procurar ali saber com o vendedor não sabe explicar nada, entendeu? Você já perde interesse. Então é isso. Aí eu tirei uma situação boa daquela situação ali. Então você estipula um tempo, certo? Tenta tirar uma situação, um aprendizado de cada situação que você passar ali, por mais ruim que seja, olha do lado bom, tudo tem um lado bom, só é você procurar. Se você não está vendo é porque você não está procurando, tá certo? E, gente, realmente quando você chegar nesse ambiente, você já chega assim, sabe? Com o ombro caído, ai, mais um dia, ai, outro dia naquela empresa, outro dia naquelas pessoas, outro dia com não sei o que. Não. Você vai, você levanta a cabeça, você estufa o peito e você vai. Você vai porque você precisa ir. Você vai porque você precisa daquele emprego. Você vai porque é aquilo que você tem. E enquanto você estiver ali, você vai elaborar o seu trabalho com excelência. Porque quando você sair, eles vão se matar para encontrar outra pessoa que seja pelo menos parecida com você. Entendeu? Porque é justamente isso que eu faço. Eu estou com desgosto desse meu trabalho. Não vou crescer nesse meu trabalho. Eu sei, não sou valorizada nesse meu trabalho. Pelo contrário, muitas das vezes eu sou até humilhada, como eu acabei de contar para vocês. Certo? Por mais que eu faça, não tenha valor. Se você faz um, querem dois. Se você faz dois, querem três. Você faz 10, querem 20. E é assim. Mas vocês estão pensando que eu chego ou que a cliente chega aqui e eu vou fazer o serviço porcaria? Um serviço assim, desculpa a palavra, mas um serviço merda, um serviço que, sabe, que vai ficar ali para depois saírem falando de mim, para depois, quando eu largar, falar, olha, mas lá já estava no finalzinho, a gente já via que ela não queria, porque o serviço estava uma porcaria, porque o serviço não estava prestando, porque isso, aquilo, outro. Não.
Porque tem muita gente que faz isso. É ou não é verdade? Tem muita gente que está com desgosto do trabalho e acaba se sujando, acaba deixando ali um gostinho amargo, que quando essa pessoa vai embora, as pessoas dão graças a Deus que ela foi, entendeu? Então a ideia não é essa. O que eu coloco na minha cabeça é isso. Eu faço, continuo fazendo meu trabalho com excelência. Eu falo aqui direto, com excelência. Agora aproveitem, porque tá acabando, entendeu? A ideia, o espírito é esse, gente. Tá acabando. Então você chega, você estufa o peito, você respira fundo, você agradece pelo dia, você agradece pelo trabalho que você tem, porque por mais que você não goste, mas você tem um trabalho, você agradece pelo que você comeu, pelo ar que você respira, por você estar com saúde, sabe? Você agradece pelas coisas boas que você tem, agradece pelas coisas fúteis, agradece por você poder se movimentar, por você poder andar, por você poder respirar, por você poder comer sozinho, por você poder pensar sozinho, por você poder mudar a sua vida. Você começa o dia assim, começa agradecendo, estufa o peito, pega a sua bolsinha e vai trabalhar. Quando você chegar lá, você vai trabalhar melhor do que antes, porque você sabe que você tem um tempo para sair dali. Só você sabe. E aí você fica na cabeça. Podem me aproveitar. Aproveitem bem, porque quando eu sair, vocês vão penar para encontrar alguém pelo menos parecido comigo. E é o que eu faço aqui. Entendeu? Eu faço meu trabalho com excelência. Eu não baixei em nada a qualidade, pelo contrário, continuo me dedicando para entregar o melhor que eu posso entregar para minha cliente. Porque quando eu falar, a partir de hoje eu não atendo mais ninguém desse trabalho aqui, né? Ninguém, acabou-se. Elas vão penar para encontrar uma pessoa que faça o serviço, que dê atenção, que trabalhe com amor, que converse com elas, que aconselhe, certo? Que queira ver o bem delas, porque eu dou dica de tudo, gente, de tudo, até negócio de para a saúde, quanto para o seu crescimento, sabe? E quem quer escutar, quem quer melhorar, evolui. Mas quem não, ignora. Mas eu faço a minha parte. Por exemplo, essa cliente que eu falei para vocês, acabei de falar, ela queria mudar. Ela queria coisas novas. Ela queria uma coisa diferente para a vida dela, sabe? Por isso que ela ouviu os conselhos que eu dei. Ela ouviu o que eu falei. Ela levou para o coração e ela foi fazendo. Até hoje ela está fazendo. Ela vem me pedir conselho até com a questão do relacionamento dela. E aí eu converso com ela e digo, olha, faça assim, assim, assado, não faça isso não. Fica assim, fica assado, não, mas tá certo, não, mas tá errado, não, mas é assim mesmo, entendeu? Porque ela escuta, a grande maioria não, a grande maioria não quer nada com a vida não, quer continuar lá, olhando lá as redes sociais, vendo o que é que o influenciador tal tá fazendo, coisas que não agregam em nada na vida dessas pessoas. Pessoas essas que continuam reclamando que não podem pagar tal coisa, que tal coisa tá caro, que tal coisa quebrou, que tá muito doente, que tá não sei o que, tá se sentindo mal, tá com depressão, tá com ansiedade e não procura melhorar. Entendeu? Esse é o meu conselho, a minha dica para vocês dois, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu queria trazer ele um pouco mais completo, tá, gente? Um pouco mais completo para vocês, dividido direitinho em módulos. Espero que tenha ficado claro. Espero que eu não tenha me embananado, porque aqui tá bem barulhento hoje. Não sei se tá dando para escutar, mas tá bem barulhento, carro passando, ambulância passando, caminhão passando, pra cima e pra baixo, tá certo, gente? Então é isso, essa é a minha dica, meu conselho para vocês hoje. Se você está num ambiente tóxico que você não pode, por algum motivo, por N motivos, não importa, você não pode mexer nesse ambiente agora, então você mexa em você. Você não pode mexer no ambiente, mexa em você. Não pode mudar o ambiente, mude você. Entendeu? Mude dentro de você, se blinde. Você não chega nesse ambiente já, não sei o que, não. Você estufa o peito, entendeu? E você faz o que você precisa fazer. Você sempre mantém aquela vibração alta. Entendeu? Tipo, eu vou fazer e logo logo eu tô saindo daqui. Tá acabando, logo logo tá chegando, já tá chegando. Entendeu? E continue se dedicando, se dedique para fazer coisas melhores. Porque não adianta você estipular um tempo querer sair daquela situação se você não procurar outras situações. O seu corpo, a sua mente tem que provar outros ambientes, outras realidades. Você tem que provar outros mundos para que você possa se familiarizar com aquilo ali. As ideias começam a vir, as pessoas começam a vir, oportunidades começam a vir. E aí você tem que estar atento para observar e agarrar na hora que chegar, tá certo? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado, tá bom, vocês? Deixa o like aqui pra mim se você gostou, porque aí você já me ajuda bastante aqui no meu trabalho, tá bom?
Comenta aqui embaixo alguma coisa pra mim, o que é que você achou, não é? Se você tá passando por algumas coisas, se eu conseguir lhe ajudar, se faz sentido alguma coisa aqui que eu falei, se faz algum sentido pra você, tá bom? Comenta aqui embaixo pra mim, comenta pelo menos um emoji, alguma coisa assim que você já me ajuda, tá? Mas comenta alguma coisa porque eu quero saber também a opinião de vocês, né? Eu quero saber o que é que vocês acham, né? Pra gente poder interagir, tá bom? Outra coisa, se tiverem sugestão de vídeo aqui pra mim, vocês deixam aqui abaixo que eu trago, tá certo? Alguma coisa que vocês queiram saber, alguma coisa que vocês sabem e que eu possa ajudar vocês de alguma maneira, eu só vou saber se vocês falarem, né? Não tem como eu adivinhar. Então, fala aqui pra mim, deixa aqui pra mim embaixo nos comentários que eu vou e gravo o vídeo aqui, trago aqui pra vocês, tá certo? Então é isso, gente. Me perdoem esses 3 dias aí sem postar, sem subir vídeo aqui pro YouTube, que realmente foi uma loucura, mas eu estou me preparando a partir de hoje para não deixar mais faltar vídeo aqui para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Beijo para vocês. Beijão, beijão. Sintam-se abraçados por mim. Sinta as boas energias, sinta as boas vibrações que eu mando para vocês, para todos vocês, de um por um, tá certo? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!